Sem folga, elenco do Flamengo se representa na tarde dessa sexta-feira. Fabrício Bruno e Wesley falam das suas possíveis saídas do Flamengo. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de sexta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começaram a assistir? Por favor, deixa o like de vocês. Não são inscritos? Se inscrevam, tem um botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se. Acione o sininho para todos os vídeos e continue aí compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça, é muito importante para o nosso crescimento e super gratificante para o nosso trabalho. Canal Paraquedista Rubro-Negro e páginas Amaury de Paula Santos, né? Vamos para a notícia? Flamengo ontem jogou contra o Bolívar no Maracanã, ganhou de 2-0. Né? E o Flamengo agora volta a enfrentar o Bolívar na quinta-feira que vem, lá na altitude de 3.680 metros, acima do nível do mar. Porém, antes desse jogo contra o Bolívar na quinta-feira, tem um jogo importantíssimo no domingo contra o Botafogo, jogo que será realizado no estádio Newton Santos às 18h30. Bom, até esse dado momento, o jogo continua sendo previsto de acontecer no estádio Newton Santos, se não tiver nenhum revés. Sabemos que o Botafogo foi acusado aí devido àqueles bonecos lá da Leila Pereira e do presidente da CBF sendo enforcados, então está sendo aguardado o julgamento que pode acontecer a qualquer momento. Então, de antemão, o jogo será no estádio Newton Santos ou no Engenhão, né? Os setores destinados à torcida do Flamengo foram todos esgotados, ou seja, a torcida rubro-negra vai comparecer em massa para apoiar o Flamengo nesse jogo importantíssimo. E já avisando esse jogo, o elenco do Flamengo se reapresenta nessa sexta-feira às 16 horas, né? Chega lá no CT Ninho do Urubu por volta das 15 horas e o treino está marcado para as 16 horas. Lembrando que os jogadores que atuaram 45 minutos ou mais farão trabalho regenerativo na academia, ou seja, Tite terá apenas um dia para treinar com o elenco completo, que será amanhã, no sábado, né? Os jogadores que não atuaram ontem contra o Bolívar irão para o campo fazer o trabalho técnico e tático com Adenor Baktic e a sua comissão técnica, né? Então, com a vitória apertada aí contra o Bolívar, o Flamengo abriu vantagem de 2 gols no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Agora a equipe se reencontra na próxima quinta-feira, dia 22, no estádio Hernando Silas, na altitude de La Paz, na Bolívia, né? Como eu falei, virada de chave, né? O Flamengo enfrenta aí o Botafogo no domingo, jogo que vale a liderança do Campeonato Brasileiro, dependendo de alguns resultados. É claro, o Flamengo hoje é o terceiro colocado, atrás do Fortaleza, que é o segundo. O Flamengo tem que vencer o Botafogo e torcer aí por um resultado negativo para o Fortaleza, né? O Botafogo deve vir com um time misto contra o Flamengo, porque tem um jogo também na quarta-feira contra o Palmeiras, pela Libertadores da América, jogo de ida. O Botafogo ganhou por 2-1, então não tem nada resolvido. O Palmeiras pode muito bem reverter esse resultado. E o Flamengo também deve vir com um time aí completamente modificado, principalmente por causa de problemas de lesão, né? Eu vou trazer aqui para vocês como está o departamento do Flamengo nesse momento. Olha só, Pedro, Gabigol e mais jogadores do Flamengo serão reavaliados pelo departamento médico hoje, sexta-feira. Alguns jogadores tiveram problemas físicos e preocupam o clube para a sequência da temporada. Nessa sexta-feira, Pedro e Gabigol, por exemplo, serão reavaliados pelo departamento médico. Ainda no primeiro tempo do jogo contra o Bolívar, o camisa 9 deixou o gramado. Nas redes sociais, o Flamengo informou, abre aspas, o atleta Pedro sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda, já iniciou o tratamento e será reavaliado, fecha aspas. Para o lugar do centroavante, Tite optou por colocar Gabigol no ataque. Contudo, com o jogo caminhando para o final, Gabigol também sentiu dores na coxa esquerda e deixou o gramado. O camisa 99, inclusive, foi direto para o vestiário. Além disso, outros jogadores do Flamengo apresentaram sinais de desgaste físico. Em coletiva de imprensa, Tite falou sobre a situação de Gerson,
Eric Pulgar, Nicolas de la Cruz e Guilherme Varela. Gente, li alguns comentários de torcedores criticando o Gabigol, que sentiu o músculo adutor da coxa, saiu de campo e foi direto para o vestiário. Matias Vinha, sofreu uma lesão no joelho e continuou dentro de campo até o final. Se eu não me engano, Léo Pereira, no jogo contra o Corinthians, que fez até o gol de cabeça, que foi o gol que deu a vitória para o Flamengo, ficou dentro de campo até o final. O Tite já tinha feito as 3 paradas para substituição, tinha 2 jogadores ainda em campo, poderia fazer 5 substituições, fez 3, foi muito criticado também por isso, o Tite, porque não utilizou as paralisações para fazer mais substituições, ou fez 2 substituições em 2 paralisações e aguardasse mais um pouco. Então ele foi muito criticado por conta disso, que ele não permaneceu no campo, não precisava nem correr, só fazer número. Mas cada um sabe do seu problema, cada um sabe da sua dor. Eu não estou criticando, eu estou trazendo aqui informação de que ele foi criticado por muitos torcedores nas redes sociais por conta disso. Bom, a situação dos jogadores foi a seguinte: Gerson foi cãibra, Eric Pulgar sentiu o adutor, o Nicolas de la Cruz estava com cãibra, o Varela estava com cãibra nas 2 panturrilhas, revelou Tite, e com isso o departamento médico do Flamengo vai precisar reavaliar todos os jogadores que sentiram algum tipo de dor ou incômodo, Torno a repetir, que sempre vem falando isso nas coletivas de imprensa, que o calendário do Brasil é muito apertado, que é desumano o que fazem com os jogadores, treino, jogo, treino, e não tem um tempo realmente hábil para descanso, para repor as energias, para que a musculatura possa descansar. Mas os jogadores ganham para isso, gente. Os caras são seres humanos, não são máquinas. Sentem muito. Mas ganham milhões. Cara, é o talento deles, entendeu? É o talento deles, eu não critico não. Eu já fiz atletismo, já disputei maratona, já disputei competição de karatê. Então, assim, é muito complicado. O desgaste físico para você recuperar leva bastante tempo, coisa que eles não estão tendo, Então, Tite elogia a atuação do Flamengo contra o Bolívar. O resultado e o placar não condizem com o desempenho, disse Adenor Bakhtite, Após a partida, o técnico Tite elogiou em coletiva de imprensa o desempenho da equipe e explicou a razão do time ter se comportado diferente ofensivamente no primeiro e no segundo tempo. Abre aspas. O resultado e o placar não condizem com o que foi o desempenho. O número de oportunidades e o volume tido. Fases do jogo em que o adversário se posiciona, diferença ofensiva da equipe no segundo tempo, se posicionando na média, dando espaço para nós nas suas costas para explorar. Segundo tempo, ele veio para trás. Aí vem toda a possibilidade de jogar pelo lado e ter jogadores de finalização de média distância ou de cruzamento com finalização. Movimento e posicionamento de adversários. Fecha aspas, afirmou o técnico Adenor Bakhtite, Então, vocês acham que o Flamengo foi tão bem assim? Eu acho que o Flamengo, mediante o posicionamento do Bolívar ontem, foi até bem. O Flamengo continua pecando nas finalizações e o goleiro do Bolívar foi muito bem. Defendeu pra caramba. O Bolívar veio com o intuito de se defender e baixar a porrada. Eu vou falar isso daqui a pouco. O árbitro aí conivente com o jogo violento do Bolívar, muitas vezes nem dando faltas, e com relação ao Flamengo, tudo que acontecia dava falta, inclusive aplicou cartões ali desnecessários. Mas seguindo aqui, vamos falar sobre saída de jogador. O Wesley admite possível saída do Flamengo e atualiza a negociação com o Atalanta. Na zona mista, o Wesley, que está próximo de deixar o Flamengo, comentou sobre a possível transferência para o time italiano. Abre aspas. Está indo, disse o Wesley na zona mista do Maracanã. Vale lembrar que o lateral recebeu diversas sondagens na atual janela de transferência e, além disso, renovou o contrato com o Flamengo por mais 4 anos. Contudo, o Atalanta entrou forte na disputa para ter o atleta em definitivo e a chance de fechar com o lateral. Inclusive, o Atalanta aumentou o valor fixo, que era 16 milhões de euros,
para 18 milhões de euros e 2 milhões de euros em metas. O Flamengo estava pedindo isso, né? Com relação ao Fabrício Bruno confirmou possível saída do Flamengo para time francês. Ele disse o seguinte: vai ser resolvido. O Flamengo recebeu proposta do Rennes, da França, para vender Fabrício Bruno na atual janela de transferências. O zagueiro aceitou a oferta do time francês e aguarda a resposta da diretoria rubro-negra. E na zona mista, ontem, após o jogo contra o Bolívar, o defensor comentou sobre possível saída. Abre aspas para o que disse aqui Fabrício Bruno. Vai ser resolvido com a diretoria. É esperar essas decisões. O sonho está sempre vivo. Tenho 28 anos hoje. Cheguei na seleção brasileira. Oportunidades aparecem, mas eu respeito o processo. Não sou um cara egoísta, nunca fui esse tipo de cara. Talvez eu sou menos badalado porque sou um cara que joga literalmente para o clube e não na individualismo. Fecha aspas, disse Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno aí aceitou a oferta do Rennes, mas o time francês ainda não chegou aos valores que o Flamengo gostaria de vender. Contudo, a expectativa é que a equipe francesa envie uma oferta ao Flamengo assim no mesmo valor que o West Ham da Inglaterra havia enviado anteriormente, cerca de 13 milhões e meio de euros fixo, né, 82 milhões e 900 mil reais, mais 1 milhão e meio de euros em produtividade, ou seja, em metas, cerca de 9 milhões e 200 mil reais em bônus. Então essa é a situação aí do Flamengo com relação ao Wesley e Fabrício Bruno. E com relação ao Wesley, o Fabrício Bruno trouxe uma informação na manhã dessa sexta-feira. O Flamengo tem conversas em andamento pela contratação de Cedric Soares, lateral direito português. Atualmente sem clube, o jogador de 32 anos tem passagens recentes pelo Arsenal e pelo Fulham. A negociação está em estágio inicial. Mais um jogador, o Flamengo monitorando aí. Daqui a pouco vem os meus queridos seguidores falando aí: pô, o que esse cara fala de jogadores que o Flamengo quer contratar, daria para fazer uns 10 times. Gente, não sou eu. A diretoria está em busca de jogadores, a diretoria sonda esses jogadores, faz consulta, mas nem sempre as negociações saem. Vê quanto tempo o West Ham tentou contratar Fabrício Bruno e não conseguiu. Agora vem aí o Rennes, né, fez a oferta, o jogador aceitou, mas o Flamengo ainda está aí irredutível, está querendo outros valores. Vê quantos times já sondaram aí o Wesley, né? E agora tem o Atalanta aí que está próximo de fechar. É a mesma coisa que acontece com o Flamengo. O Flamengo vai lá, tenta, busca, sonda, faz consulta, mas chega na hora, o time recusa a oferta ou o clube desiste de vender o jogador. Essa é a situação, né? Nós estamos aqui com a obrigação de trazer as informações do que está acontecendo para vocês. Se as negociações vão fluir, se as negociações vão acontecer, vai depender muito mais aí da diretoria rubro-negra do que nós que estamos trazendo as informações, né? Então vamos aqui uma declaração do Arrascaeta ontem. Fico triste porque a gente briga por tudo, mas o calendário é muito difícil. É desumano, jogamos a cada 3 dias, as lesões vêm. Seria bom a gente rever isso, não só no time, mas todo jogador sofre, é uma pena, disse Arrascaeta aí. Realmente o calendário é muito puxado, né? Luiz Araújo disse o seguinte aqui, ó: estamos muito bem sim, nas oitavas de finais da Libertadores, tiramos o Palmeiras da Copa do Brasil, estamos por cima na tabela do Brasileirão, com um jogo a menos. Tenho certeza que vamos brigar por muitos títulos, né? Disse aí os nossos jogadores, trazendo alguns relatos para vocês. Agora, falar aqui sobre a coisa chata que é a arbitragem, matéria aí do Coluna do Fla. Cadê o critério? Juiz poupa cartões ao Bolívar e mostra pouca tolerância com o Flamengo em jogo da Libertadores. O Flamengo teve um adversário a mais ontem, pelas oitavas da Libertadores. Além de encarar o Bolívar, o Flamengo teve que superar a arbitragem de William Roldan. No Maracanã, durante toda a partida, o juiz poupou cartões ao time boliviano e, além disso, mostrou pouca tolerância com o time rubro-negro. De início, Roldan deixou o jogo correr, sem marcar muitas faltas. Porém, no decorrer do embate, os critérios do juiz foram mudando, fazendo com que os jogadores do Bolívar deixassem o duelo mais truncado. Em alguns deles, o árbitro sequer deu infração. No entanto,
para o lado do Flamengo, era sinalizada e aplicado o cartão amarelo. A marcação do Flamengo, inclusive, sofreu com critérios de Roldan, De La Cruz e Eric Pulgar receberam o cartão amarelo e reclamaram bastante. O Uruguai, inclusive, ponderou com o juiz de forma efusiva diante da advertência. Então, meu irmão, realmente os critérios usados pelo aquele árbitro ontem são completamente questionáveis, né? Então, falando aqui ainda sobre departamento médico, né? Matias Vinha passou por uma cirurgia ontem no joelho. Não foi uma cirurgia simples. Ele fez a cirurgia do menisco e também fez a cirurgia ligamentar. E a recuperação é de 6 a 7 meses, né? Então, vamos ver se o Flamengo vai conseguir contratar reforços ainda nessa janela de transferência que fechou no dia 2 de setembro. Inclusive, Marcos Braz foi visto no aeroporto ontem, né? Não sabe se ele está chegando ou se ele está indo. O que estava previsto, sim, uma viagem do Flamengo para a Europa em busca de reforços. Será que o tão sonhado pacotão de reforços está vindo aí? Vamos aguardar para ver. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!